Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos celebrando hoje, a sexta-feira, 15 de maio, do período pascal. E como eu tenho explicado nas últimas missas, quando temos a oportunidade de ler o livro dos Atos dos Apóstolos, vamos aprendendo como a igreja se comporta. As várias situações que acontecem com a comunidade dos cristãos vão tecendo para nós toda a estruturação, aquilo que hoje poderíamos chamar de institucionalização da igreja. Aqui vemos, por exemplo, a situação de alguns que faziam parte do grupo dos que se diziam cristãos, mas que se auto-enviaram e foram pregar a palavra sem o aval dos apóstolos. E isso gerou um grave problema. É daqui que surge, então, essa estruturação na igreja do mandato, do envio, da recomendação. Ninguém pode se enviar a si mesmo. Ninguém pode se auto-ordenar, se autoproclamar apóstolo, se autoproclamar missionário. É preciso que surja, então, o mandato, o envio. E é o que acontece aqui no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. A Igreja Católica, portanto, foi amadurecendo com relação a isso. Basta pensar hoje, por exemplo, nós aqui, a Diocese de Uruaçu, estamos com a sede vacante. O que quer dizer isso? O nosso bispo foi transferido para uma outra diocese e a sua cadeira, sua sede, está vazia. Estamos à espera de um novo bispo. Na Igreja Católica não é assim. Vamos reunir todo mundo aqui e fazer uma votação e democraticamente escolher nosso bispo. Não é assim. A igreja funciona por meio do mandato apostólico, do envio. Nós estamos à espera que o nosso querido Papa Francisco escolha alguém, ou um bispo, ou um padre que seja ordenado bispo, para que venha ocupar a sede da diocese. Você está vendo então como funciona a Igreja Católica. Nas outras igrejas, as igrejas separadas, os irmãos separados, protestantes, eles mesmos se dividem e se enviam a si próprios. Isso surge graves problemas porque quando a pessoa envia a si próprio, ela pode criar a própria doutrina. Ela ensina aquilo que dá na cabeça dela. E, infelizmente, nós temos essa situação acontecendo ao redor do mundo. Também aqui na nossa região, surgiu recentemente um certo senhor que se auto-intitula pastor e que entra nas igrejas. Essa semana ele entrou na igreja, numa das igrejas da cidade de Goiás, ofendeu a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, chamou Jesus Cristo de gay. Ele se diz pastor. Grava tudo e coloca no canal do YouTube. Estamos vendo aqui o que acontece quando a pessoa se auto-envia, porque acaba ofendendo os outros, maltratando os outros. E a Igreja Católica não funciona assim. São 20 séculos de história. Portanto, a Igreja Católica tem experiência. Já apanhou. Olha aqui o que aconteceu. Foi um erro. E a partir de então, houve então esse mandato. Estamos enviando a vocês, estes irmãos. Estamos fazendo recomendações. E é interessante que aqui no capítulo 15, vemos já a estruturação da doutrina, a interpretação da doutrina, que é uma doutrina única. A Igreja Católica funciona por meio da obediência à palavra de Deus e ao magistério da Igreja. Então não é uma doutrina que cada um cria. Eu não tenho autoridade para pregar aqui aquilo que eu penso ou uma teologia pessoal.
A igreja ordena o padre, dá o sacramento da ordem para o padre, envia o bispo, etc., para pregar a sua doutrina, porque a igreja católica é una, santa, católica e apostólica. É verdade que os ministros da igreja são falhos. A igreja não envia anjos para pregar, envia homens. E mulheres também, no caso das catequistas, por exemplo, no caso das missionárias. A igreja envia homens e mulheres, mas no caso dos ministérios ordenados, papa, bispos e padres, a igreja envia homens que foram preparados para pregar a doutrina única, uniforme da igreja. A respeito dessa situação, quando encontramos alguém que ofenda a nossa fé, o que devemos fazer? Nós estamos num Brasil onde a nossa Constituição nos garante o direito de professar a nossa fé e de sermos respeitados. Então, se você assiste um vídeo de alguém que fala mal da sua fé, você pode denunciar. No caso desses pregadores solitários, eles não têm referência, não têm um líder a quem poderíamos recorrer, porque eles são donos de si mesmos. São verdadeiros lobos solitários. Então temos que apelar para a justiça dos homens, porque a justiça divina virá, mais cedo ou mais tarde. Nesse contexto específico que eu estou citando aqui. A Igreja Católica, neste caso, se organizou para que a doutrina tivesse a sua proteção. Qual é o principal sinal, o principal fruto daquele que é enviado em nome de Deus, em nome da igreja? O amor. Aquele que é enviado por Deus, que está obedecendo à inspiração de Deus, em comunhão com aqueles que Deus deixou como responsáveis, tem um efeito concreto. Por isso que Jesus no Evangelho começa dizendo: este é o meu mandamento, amai-vos. Quer saber quem é que tem de fato a presença de Deus? Veja se existe amor. Se acontece o amor, ali está Deus. Onde há amor, Deus aí está. Não é fácil amar. Não é fácil amar quem desconfia da gente. Não é fácil amar quem julga a gente. Não é fácil amar quem fica pensando 1000 coisas na cabeça a nosso respeito. Não é fácil. Não é fácil amar quem nos ofende. Não é fácil amar quem nos decepciona. Não é fácil amar quem nos persegue. Mas aqui está a grande característica dos seguidores de Cristo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Eu quero encerrar dando a você esta recomendação tão maravilhosa do Evangelho de hoje. Este Evangelho de São João que estamos meditando trecho a trecho já há algum tempo. E é um Evangelho tão maravilhoso, uma mensagem tão libertadora. Jesus aqui diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, vos designei para irdes e para que produzais fruto e vosso fruto permaneça. O fruto é o amor. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Jesus aqui está fazendo uma promessa. Jesus promete que aqueles que vivem no amor, aqueles que aprenderam a atravessar as tempestades da vida com amor, poderão fazer a oração, o pedido que quiserem, em nome de Jesus, e o Pai atenderá. É uma promessa.
não é uma proposta, não é uma sugestão, não é uma ideia. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Se o amor existir antes da oração e depois da oração, a oração terá efeito. Tem que ter amor antes e amor depois. Veja o texto, capítulo 15 de São João. Se existe amor antes e depois da oração, essa oração será atendida. Agora, se não existe amor, aí a culpa não é de Deus, nem é Jesus que está mentindo. É você que não entendeu. Quando o amor precede e sucede a oração, o poder de Deus se manifesta. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos ensine a amar, nos ajude a amar, nos sustente na nossa missão, na nossa obrigação de amar os irmãos. E amando os irmãos, pedimos que o Teu reino se manifeste, Senhor. Que a Tua graça se manifeste. Que se cumpra a Sua vontade, Senhor, em nosso meio. Que se cumpra a Sua vontade, inclusive na nossa história, no presente da nossa vida, no futuro da nossa história. Crendo na Tua palavra, Pai, imploramos e apresentamos esta prece em nome de Jesus. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra em nossa vida, na sua vida, em todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.